Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu tô aqui e vou mostrar para vocês a coleção de eônios que eu tenho aqui na minha casa. Não são plantas assim, tenho até que uma variedadezinha boa. Não tenho as super coloridas, eu tenho só duas variegatas e vou mostrar para vocês hoje. Duas não, três, né? Castelo Paiva também é variegata. Espero que vocês gostem, deixa o like para mim, inscreva-se no canal, me siga no Instagram, eu estou como Jardim da Márcia. Bora pro vídeo? O primeiro eônio que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, gente, o eônio kiwi. Olha como tá bonita essa planta, ela fica bem colorida agora no inverno. Ela fica bem mais amarela. A minha tá mais rosada hoje, ó. Tá bem mais rosada, né? Uma cor bem neon. Olha que engraçadinha. Essa aqui tá sendo cultivada agora no inverno. Agora no inverno, tá? Com umas 6 horas de sol. Só que, ó, pode perceber, não chega a 6, né? Porque, ó, já tá aqui, ó, o sol já é 10 horas da manhã e ainda tá aqui, ó, nessa meia sombra, tá vendo? Porque os outros aqui fazem sombra nela. Eu já deixei ela aqui mais baixinha, justamente para ela não ficar no sol mais forte. Mas no meio-dia ela pega, assim, o sol forte. Acho que é por isso que ela não tá tão amarela, né? Essa planta, eônios em geral, são plantas que são mais sensíveis a sol forte, tá? Quem mora em local muito quente, muito sol quente, abafado, com baixa umidade no ar, vai ter mais dificuldade com essa espécie, porque ela gosta de ar úmido, eu acho. É a impressão que eu tenho, né? Umidade no ar. Então, o ideal para quem mora nesses lugares quentes demais é borrifar água nela, tá? Só que eu não preciso fazer isso, principalmente nessa daqui, né? Ela vai muito bem aqui no meu cultivo, assim, livre, no tempo. Chegou, Quinho. E a Nina chegou também, e chegaram aqui os dois, ó. Os dois chegaram, pedindo carinho, né? Aí é difícil a gente negar carinho quando vem dois bonitinhos assim, ó. E aí fica difícil gravar, né, Nina? Fica difícil gravar, porque aí eles não deixam a gente gravar. Tenho essa planta aqui num cultivo ainda mais sem sol, vou mostrar para vocês. Essa daqui já pega bem menos sol, tá vendo? Rosetas maiores, mais abertas, um menos cor, né? Mesmo assim, ó, ela ainda fica meio amarelinha. Dependendo, ela fica bem amarelinha. Mas aqui no meu caso, hoje ela não estava amarelinha. Tá bem verdinha, ó. Eu acho linda quando ela fica amarela, ó. Esse aqui é outro eônio, acho que chama eônio Cincy. Esse meu tá tão feinho. Faz anos que eu tenho que trocar ele de vaso e eu não troco. Já deu flor. Nossa. Olha aqui, ó, como é que ele é. Ele é pontudinho, tá vendo? Essas manchinhas aqui é sulfato de cobre, tá? O meu tá precisando melhorar ele, né? Tirar ele daqui, colocar ele num vaso, trocar o substrato. Os eônios têm as bordas serrilhadas, tá vendo? Ó, essa bordinha aqui, ó. Geralmente eles têm essa bordinha serrilhada, ó. Esse aqui é o Cincy, ele tem essa folha mais compridinha, mais pontudinha. Terceiro eônio da coleção é o Nobile. É um eônio que fica bem grande, ó. Ele aqui na chuva sofreu um pouquinho. Agora que ele tá em atividade, olha como ele tá bonito, a cor dele. Bem grandão. Ele fica mais escuro no sol. No caso aqui, tá pegando pouco sol, tá? Se ele tivesse mais sol, ele ficaria bem mais marronzinho. Eu só tenho esse. Eu até penso em comprar mais um.
mas eu não vou ter onde colocar, né? Então eu fico só com esse mesmo. Eu já fiz poda uma vez para tentar uma muda, não deu nada no tronco, eu perdi o tronco e não deu muda. Quando der floração, ele vem pelo meio, tá? E aí o pé morre. No caso, ainda não aconteceu isso no meu, então não sei se ele vai dar brotação embaixo. Geralmente dá, tá? Não falei nada do substrato ainda, mas aqui eu uso o mesmo substrato das suculentas normais para os eônios. Não faço diferença, tá? Com relação à água rega, também não faço diferenciação. Por isso eu acho também que elas sentem mais aqui no meu cultivo. Do mesmo jeito que eu molho as suculentas normais, eu molho os eônios. Aí eles perdem mais folha. E aí eles ficam menos cheinhos, tá? Então, para você manter o seu eônio mais cheinho, é ideal você regar um pouco mais do que as outras suculentas gordinhas. Aqui, esse eônio nobile, ele pega a chuva de verão e o sistema de rega aqui é o mesmo das outras suculentas, espaçados, tá? Ele tem folha grossa. Quarto eônio é o Arboreum atropurpureum. Gente, esse aqui fica no solzão, tá? Por que ele fica no solzão? É uma planta que ficou bem lenta aqui no meu cultivo. Já tem muito tempo que ele tá aqui. Ele teve um ataque de cochonilha bem feio ano passado, ó. Eu consegui vencer com álcool e terra de atomácia, né? Aí, olha, essa planta aqui é também uma planta que gosta de um pouco mais de água, mas quando você não dá tanta água, ele fica assim, com essa cor bem escura. Esse aqui, gente, desde pequenininho eu cultivo ele no sol pleno. Então, é uma planta que tá bem adaptada aqui ao meu cultivo, ele sempre fica dessa cor. Tá vendo que o miolinho dele, ó, começou a ficar verde? É porque ele tá crescendo, tá? Ele tá em atividade agora no inverno. O resto do ano ele fica pretinho e quietinho, ele não muda, ele não cresce muito, porque eu cultivo ele aqui em sol pleno. Lembrando, né, que o meu sol sempre é mais ameno do que o resto de algumas partes do país, então ele aguenta o sol pleno. Mas também é uma planta que em determinadas regiões não vai aguentar, viu, gente? Eônios é aquele negócio, tem lugares que não vai, quentes demais. Então precisa ser cultivado em meia sombra, geralmente em locais bem quentes. O ideal é meia sombra, com frequência de regas maior, né? E tem gente que fica borrifando até água nas folhas. Eu não faço isso não tenho esse tipo de hábito, né? Mas eu acho que determinados eônios até que seria uma boa ideia fazer, viu? Aqui, olha, eu tô deixando o meu eônio Castelo Pai-Vai. Esse eônio aqui, gente, pra mim, é aquilo que eu falo pra vocês. Já falei mais de uma vez, né? Ele sempre fica assim peladinho. Para ele ficar cheinho, eu tenho que cortar as rosetas e replantar tudo de novo. E aí, esse aqui também gosta de mais água. Olha que bonito que ele é, ó. Ele gosta de mais água sim. Ele murcha, só que na chuva ele perde um montão de folhas. Então, sinceramente, é um bichinho que eu acho meio difícil de a gente acertar. Eu acho difícil. Esse daqui. Eu não sei se tem um Castelo Pai-Vai menor. Ouvi dizer, a Paula uma vez falou para mim que o dela não cresce assim grande como o meu. A roseta, né? Aí eu não sei, gente. Às vezes é só impressão, né? Pode ser também. Aí, ó, eu vou mostrar para vocês um outro Castelo Pai-Vai que tá num vaso conjunto com várias espécies. E aí eu vou conversar com você lá a respeito do Pai-Vai. Esse vaso aqui eu mostrei para vocês no vaso de buquê. Olha aqui, ó, esse Castelo Pai-Vai que tá aqui embaixo, mas é igual, né, gente, ó. Não tem diferença, não. Aí, parece que é igual, sei lá. Bom, enfim. Aqui, gente, eu tenho esse... Quando eu mostrei da outra vez esse vaso, essas plantas todas estavam todas verdinhas, sem cor. Aí agora, ó,
eu vou mostrar esse aqui já estressado. Olha que diferença que é, né? Do antes e depois. Olha que linda a coloração. Eu vou separar depois esses eônios. Vou deixar na tela o nome desse eônio aqui, que agora eu não tô lembrando o nome. Eu tenho ele nesse lado de cá e ele nesse lado de cá. Olha que gracinha, gente, ó. Gente, olha que lindo. Quanto mais sol esse aqui tá pegando, mais tá ficando com a folha gordinha. Olha que gracinha. Aí tem esse daqui, ó. Peraí, esse aqui é o que fica roxinho, tá? Ó. Esse fica verdinho, mas é um pouquinho puxado mais pro amarelo, né? Esse daqui é o que fica roxinho, Kunkel. Vou deixar na tela o nome também. Olha só que bonitinho que ele é. Eu tenho esse Kunkel em vários locais, tá? É muito bonito também, porque ele fica bem roxinho. Tem esse daqui, ó, que pelo que eu vi, é uma variação do Pai Vai. Olha que bonitinho. É um mini, tá vendo? Olha, ele é pequenininho. Aqui ele tá mais puxado também pro roxinho, ó, perto do Kunkel, tá vendo, ó? Olha só que bonitinho que ele é. Ele é pequenininho, ó, a rosetinha perto dos outros, ó. É legal que vocês conseguem ver ele do lado do Kunkel, que é mais comum. Esse daqui eu achei tão fofinho que eu comecei a colocar ele em outros arranjos. Quer ver? Eu vou mostrar em mais um arranjo aqui. Puxa, gente, agora eu fiquei na dúvida. Será que esse aqui é outro? É a mesma planta? E aí, gente? É a mesma, né? Ou não é? Ah, meu Deus do céu. São plantas diferentes. Né? Aqui. Então, será que... Agora eu tô confundindo. Eu já nem sei mais de quem que veio o quê. Eu não sei se veio da Paula, não. Pode ter vindo, sabe, da Lu Carvalho, ó. Essa aqui é uma, né? E essa aqui é outra, né, gente, ó. A roseta é diferente, né? A folha, o formato da folha. Não é o cultivo, não. E eu não sei a identificação agora. Eu não sei se essa aqui que é a parente da Pai Vai, se é essa. Vixe, agora eu fiz confusão. Me ajuda aí, gente, ó. Eu vou fazer vídeo de identificação sem saber a identificação. Ai, que palhaço. Olha isso. Olha que bonitinho. Será que essa daqui que é igual? Ai, agora eu fiquei confusa, gente. Se é tudo igual, se não é. Puxa vida, porque parece que a quantidade de sol... Aqui, ó. Essa aqui, deixa eu mostrar. Essa tá ali, ó. E essa tá aqui, ó. Bom, gente, eu tava conversando com a Paula. Ela me falou que ela tem realmente dois tipos. Essa aqui e essa aqui, ó. Aqui eu posso ter misturado uns galhos, porque são 3 pés que estão aqui, tá? Então, eu posso ter misturado um galho desse aqui com aqui, ó. Esses aqui é o mesmo e esse aqui seja outro. Mas, pode ser só uma variação do Castelo Pai Vai mesmo. Parece que essa aqui é a Castelo Pai Vai variação Sarae, tá? Então, esta pequenininha aqui, essa daqui, ó, que tá aqui, ó, embaixo, e essa aqui sejam a mesma planta. Essa daqui talvez seja outra planta, porque essa daqui, ó, o galho, deixa eu ver se é o mesmo galho aqui embaixo. Ah, gente, olha, o galho é o mesmo. Ai, não, então não sei. Enfim. Tô fazendo confusão para vocês. Vamos deixar só, então, eu acho que essa aqui, que é a Castelo Pai Vai variação Sarae. E essa daqui eu fiquei sem saber, tá? Essa tá pegando um pouquinho menos de sol do que essa daqui. Talvez seja isso, somente. E eu aqui tô inventando coisas na minha cabeça.
Mas a Paula falou que no cultivo dela tem essa diferença de tamanho também, tá? Então, talvez sejam só variações da mesma espécie, mas infelizmente eu não vou dar certeza agora para vocês. Aqui, gente, ó, essa daqui é a mascaense, tá? Eu fui dar uma pesquisada e eu acho que é a mascaense essa daqui. Ela fica mais vermelha e com a folha mais gordinha, quanto mais sol ela pega, tá? Olha só que linda que é. Dá pra ver bem direitinho, né? Agora eu vou mostrar mais esse onion que chegou há pouco tempo. Olha, já tá brotando. Ah, então ele já se adaptou aqui ao meu cultivo. Quando chegou, eu falei que ele se parecia com o Nobile, aquele gigante. Esse aqui é o 8º Eonium Lilypad. Esse aqui fica sempre com a roseta pequena, assim. Mas é uma roseta, tá vendo? Olha, gordinha. Forma uma arvoreta linda. Então, esse Eonium aqui, ó. Nossa, eu virei fã dele depois que eu vi uns vasos lá, de tipo bonsaizinho, sabe? Muito bonito esse Eonium. Ele tem, então, essa folha gordinha, né? Mais gordinha, ó. Mais espessa do que essas aqui, ó. Essas aqui já tem folha bem fininha. Essa já tem a folha mais gordinha. Também gostei muito. Nono Eonium, eu não sei pronunciar o nome dela, tá? Vou deixar aí na tela bastante tempo para vocês verem. É uma plantinha bem diferentinha, bem gordinha, ó. Essas manchas são de sulfato de cobre. Elas estão sujinhas porque por causa que veio cortar a grama e acabou pegando um pouquinho de grama nelas. Mas eu quero mostrar o formato da roseta para vocês, ó. É uma planta que tem uma roseta com uma folha no miolo bem mais gordinha. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, ó. Tá vendo que a folha é mais espessa? Ela não tem a mesma espessura das outras, né? É um pouquinho mais gordinho o miolo. Tá vendo? Diferente, né? Bonitinha essa aqui. Vou ver se eu faço um vaso mais cheio, ó. A minha não tá cheia ainda. Essa aqui veio lá da Paula. 10º Eonium é o Eonium sedifolium. Ele tem um risquinho. Quando ele é cultivado com mais sol, aqui ele tá sendo cultivado com pouco sol, tá? Ele fica com as marquinhas desse risquinho muito mais fortes. Fica uma rosetinha bem fechadinha. Essa aqui, ó, tá vendo, ó, perto da minha mão. É uma roseta mínima, bem pequenininha. Ele forma, sabe, um tronquinho, ó. Fica tipo uma arvoretinha, um arbustinho. Geralmente fica assim, redondinho. Enche bastante o vaso. Ele exige uma troca também. Se você cultivar e conseguir cultivar ele no sol pleno, ele vai ficar bem fechadinho, vai ficar bem pequenininho. É uma planta que, quando cultivada nessas condições, fica bem bonitinha, parece mesmo um bonsai. Mas isso aqui no meu clima, que é ameno, né? Em locais onde o clima é quente demais, eu acho que vocês vão precisar mesmo que ela seja cultivada à meia sombra. Eu não sei, porque a minha experiência aqui é num sol ameno, né? No solzão quente demais, eu acho que ela vai sofrer. Às vezes você pode perder. Então, os eônios em geral, para lugares quentes demais, eu acho que sempre tem que ser ou com bastante proteção de sombrite, com bastante local seco demais, precisa de mais água, precisa de umidade no ar, eu acho, sabe? Acho que a questão é mais a umidade do que água mesmo. Água também, né? Mas umidade do ar eu acho que é importante para os eônios. Essa é uma planta bem delicada, tá, gente? Bem pequenininha a roseta dela. E é uma gracinha. Pega por estaquia muito fácil, todos os eônios, né? É muito por estaquia, tá?
pega um galinho, faz muda. Porque a folha, ela brota, só que eu mesma nunca consegui, tá? Eu já vi o pessoal fazendo brotação por folha somente na época do inverno e ainda com aquele negócio de evaporação. Você coloca num copo, coloca um filme plástico e faz uns buraquinhos no filme plástico e deixa as folhas espetadas lá, esperando brotação. Eu nunca testei, quer dizer, testei acho que uma vez ou outra, mas não assim, desse jeito com a evaporação. E nunca deu certo para mim brotar por folha. Então, todos os eônios é mais por estaquia. Eu acho, aqui para mim, todas essas plantas são de fácil cultivo, exceto o paivai, tá? O paivai para mim é complicado, mas todas as outras para mim não me trouxeram problemas, não. Aí o Noble pegou fungo nessa chuvarada que deu esse ano, né? Ano passado não me deu problema, não. Eu acho essa aqui, então, super tranquila, tá, gente? Bem tranquila mesmo pra mim aqui no meu cultivo. Gente, eu tô com esse vaso aqui todo atrapalhado, mas tá aqui o Aeonium Havort. Ó, ele deu flor, por isso que ele tá tão feio. Eu vou precisar replantar ele, tirar ele aqui dessa bagunça que tá. E consertar, né? É uma planta já mais antiga também, ó. E tá bem bonita aqui a roseta. Ela deu bastante flor esse ano. Agora eu não tô lembrando que cor que era a flor. Não lembro se era amarela. Fácil cultivo também, super tranquilo. Só tá precisando de um trato aqui. Esse vaso tá bem bagunçado. Agora, gente, ó. O pessoal já me passou vários nomes para essa planta. Eu comprei como Sunburst, mas eu acho que é o outro nome. Eu vou deixar o nome Portuga. Ai, como é que é? Ai, gente, desculpa. Eu vou deixar vários nomes aqui na tela para vocês saberem que Aeonium que é esse aqui. Tava um pé só. Fiz a poda, plantei aqui para fazer um vasinho mais cheio. Agora eu vou esperar a brotação nesse pé de cá, né? Esse Aeonium aqui tem sido tranquilo para mim, não me trouxe problema nenhum. Starburst, agora eu lembrei. Não me trouxe problema nenhum durante o período de chuvas. Aliás, Aeoniums não pegam muita doença na chuva, não. Eles até gostam da chuva. São plantas que gostam de um pouco mais de água. Aproveitei agora o inverno para fazer a poda, né? E aumentar o tamanho do vaso dessa plantinha. Olha o que eu fiz com o meu Sunburst, ó. Cortei. A cabeça dele tá ali, ó. O Sunburst também eu queria aumentar, por isso eu fiz isso. Tô torcendo agora para sair broto aqui. Já fiz esse tipo de corte sem deixar folha no Urium. Vamos ver se no Sunburst vai dar certo. Se não der certo, paciência, né? Mas eu acho que dá sim. Depois eu vou plantar a cabeça aqui embaixo para fazer um vaso só, mais cheinho de Sunburst, né? Essa planta também é uma planta bem tranquila, não me deu problema não. A versão cristata dele, eu vou mostrar para vocês, já é uma versão mais sensível, vamos dizer assim. Perde muita folha porque passa muita sede aqui, eu preciso dar mais água para aquele vaso. Também ele pega fungo por conta de ser cristata, tá? Essa versão não me deu problema nenhum, não pegou nada na temporada de chuvas, não. Vou pegar ele aqui. Eu tenho vários, né? Tenho várias cristatas da Sunburst. A minha tá bem sequinha, ó. Tá bem assim sequinha porque tá faltando água pra ela, coitada. Aí aqui, olha, tá vendo? Na crista, né? Ele acaba pegando fungo. Às vezes eu perco um pedaço. Esse ano teve um que eu tive que cortar um pedaço. Aí eu tenho várias outras cristatas novamente. Eu tô torcendo para conseguir manter esse aqui intacto, né? Na temporada de chuvas. Tem que ter muito cuidado, porque a folha apodrece.
essa próximo aqui, ó. E aí acaba apodrecendo esse tronquinho. É muito sensível à podridão esse tronco, tá, gente? Então tem que tomar cuidado na temporada de chuvas. Agora, ó, tá meio sofrido porque eu preciso dar mais água para ele. Formato bem exótico, né? Olha, fica uma crista mesmo. É interessante, eu gosto muito, tá? Ó. Eu acho muito interessante esse formato que ele dá em leque. Muito bonito. Pra mim, né? Gente, por último, eu vou mostrar essa aqui. A Grenovia Dodren. Ah, eu vou deixar o nome na tela. Aqui tá uma Crassula expansa fragilis que caiu aqui. Peraí que eu vou tirar. Tem um matinho aqui. Vamos tirar esse matinho, né? Vamos tirar primavera, verão. Eu deixei essa planta mais escondida do sol forte. Porque ele entra em dormência, né? Mas eu continuei cultivando no tempo. Pegou chuva bastante. Tô cultivando ele nesse vaso bem baixinho, com substrato bem drenante. E agora no inverno, olha só como que tá brotando bastante. Eu vou tirar essa expansa fragilis daí para não atrapalhar, porque ela toma muito vaso. A formação dessa Grenovia não me deu problema, gente. Eu achei que ela ia ser de difícil cultivo, não foi. Até agora, pelo menos. Então, tô feliz, viu? Essa aqui veio lá da Telhado das Suculentas. É o que eu falei para vocês. Hoje eu não vejo mais essa planta em álbuns, tá? Então, tem uma época que aparece a planta, depois ela some, né? Os vendedores não têm mais disponibilidade dela. Tem muita gente que me pergunta, ai, Márcia, me vende essa planta, mas eu não tenho mudas, tá, gente? Tem muita planta aqui que é única. Se eu for fazer muda de tudo que eu tenho, eu não vou ter espaço mais. Então, essa daqui agora tá sendo cultivada ali, ó, naquele sol ali, que vai até o meio-dia, 1h da tarde. Meu sol, como sempre falo, é um sol ameno. Essa planta aqui, num cultivo mais intenso de sol, creio que deve-se usar algum tipo de proteção, porque ela tem uma folha bem fininha. Olha como é bonitinha essa planta, gente. Eu não imaginava que ela fosse ficar assim. E eu tô gostando muito dela, viu? Tô pegando um carinho por ela, assim, muito grande. Gostoso, né? Quando a planta vai bem no nosso cultivo e não dá trabalho. Essa é a melhor parte. Eu mostrei. Ah, não, falta uma. Oh, meu Deus, vou mostrar ela. Como Eônio urbico. Olha, já me falaram que esse Eônio pode ser o canariense, né? Ó, a flor é essa aqui, vem muita abelhinha, tá vendo, ó? Essa aqui, ó, já caiu, quebrou. Então, essa aqui eu vou jogar fora. Quebrou, simplesmente quebrou. É pesado, né, ó? Bem grandão. E o galho quebrou. Essa daqui deu floração ano passado. Olha o tamanho que tá a brotação ali. Tá? Olha que ele é enorme. O meu não muda de cor. Eu acho que é uma planta que não muda a cor. Olhando no Crassulaceae, realmente ele se parece mais com o canariense, acho que é canariense, do que com o úrbico. Mas eu comprei como úrbico, então eu tô colocando hoje aqui como úrbico, tá? Então é isso, a floração dele é essa. Uma planta também que eu cultivo com um pouco menos de sol do que os outros, porque é o local que eu escolhi para deixar. Não é porque ele pediu, não. Eu coloquei esse vaso aqui desde quando chegou e não troquei de lugar. Ele fica aqui no meu jardim de inverno, tá? Os passarinhos adoram a flor dela e as abelhas também. Olha que linda, né? Tá? Então, vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de ver essa variedade que eu tenho de eônios. Não é uma variedade muito grande, mas até que eu tenho alguns interessantes aqui. Espero que vocês me ajudem na identificação de alguns que eu não sei. Eu vou deixar na tela aqueles que eu descobri. E aí vocês confirmam para mim, por favor, se vocês concordam, se vocês também têm essa mesma identificação aí com vocês. E vou encerrando então. Um grande abraço. Tchau!